Fala meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil em mais uma aula de Fisiologia, Farmacologia e Terapêutica semanal neste mundão que é a internet. Sejam bem-vindos a esta aula e, claro, se você não é inscrito ainda no canal, está perdendo tempo. Já se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui é aula toda semana. Eu sou professor de Farmacologia e Fisiologia há um bom tempo e nos últimos 2, 3 anos aqui na internet também com você e também, claro, na nossa plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a casa da farmacologia, inclusive trazendo para vocês atualizadas as aulas, né? O conteúdo sempre atualizado em uma assinatura anual que com certeza é a sua melhor opção para estudar terapêutica, farmacologia e muitas aulas de fisiologia também. Você encontra o acesso à plataforma aqui embaixo, então, desse vídeo. Bom, pessoal, nosso último vídeo, nossa última aula, na verdade, aqui do canal, falava sobre leptospirose. Mas por que trazer a leptospirose para o canal Farmacologia Fácil? Bom, a leptospirose ela é uma doença extremamente contagiosa em algumas situações. Em outras situações, onde o saneamento básico, onde o contato com água de enchentes não é tão evidente, não é o estado da população, a transmissão é muito baixa. Porém, né, com os acontecidos no meu Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, não sei se você notou o sotaque, a leptospirose voltou. Inclusive, quando eu gravei o último vídeo sobre leptospirose, ainda era uma expectativa, né? Eu via muitos profissionais da saúde já se mobilizando, inclusive a minha organização, que é a AFARPLAN, né, a Associação dos Farmacêuticos do Planalto Médio, montou uma equipe de voluntariado para organizar, então, a distribuição do interior do estado para o centro do estado de medicamentos, insumos médicos hospitalares, kits médicos, né, para as regiões que foram mais acometidas pela enchente. Mas eu vi vários profissionais médicos também, inclusive entrarem em contato comigo no perfil Farmacologia Fácil do Instagram para ajudar a distribuir, uma informação correta sobre a leptospirose, vi eles se mobilizando quanto à profilaxia, né? Falando da profilaxia da leptospirose, que é algo que não é previsto, né, em situações comuns. A OMS ela recomenda, né, desde 2003, ela recomenda em enchentes, né, que os profissionais de resgate, que as pessoas que ficaram acima de 3 horas em contato com a água da enchente, façam a profilaxia, é só buscar nos guidelines publicados da OMS. Mas em situações normais, isso não é algo que é colocado como uma opção. Porém, pessoal, o volume de água e o estado desta água no Rio Grande do Sul exigiu que os profissionais pensassem fora da caixa e começassem a mobilizar a população, mobilizar os locais de atendimento médico para esse objetivo. E aí, então, começou-se em vários locais esse tipo de prática. Isso vai ouvir bastante gente falando a favor, contra, enfim, o fato é que já são 4 casos de leptospirose na Grande Porto Alegre. No interior do estado não tem notícia ainda, não tem registro ainda, mas a tendência é que quando ela começa a aparecer, ela aumentar muito. Então, por isso que eu fiz aquele vídeo, o vídeo foi durante essa fase inicial ali, e hoje já está, o processo de cuidado já está bem mais estabelecido e os casos começaram a aparecer. Então o vídeo já antecipou muito das informações, né, importantes sobre leptospirose. E nessa aula de hoje nós vamos falar de hepatite A, que é outra doença que aumenta o seu contágio a partir da água da enchente, também a partir de momentos como esse, fases como essa. Então, eu quero que você tenha um olhar sobre essa aula, né, voltado a isso, né, para transmitir para as pessoas que estão nessas áreas de risco, para você mesmo, se estiver nessa área de risco, poder trazer essa informação sobre a doença voltado a esse estado. Mas claro, se você está assistindo essa aula lá para frente, onde já foi passada essa fase, enfim, que já não faz mais sentido falar da enchente, né, se for daqui 1 ano, enfim, também vale, porque a doença ela é uma doença contagiosa, ela é uma doença diferente das outras hepatites, você vai ver na aula, e que faz todo sentido todo profissional da saúde entender sobre essa doença. Show? Muito bem, então vamos para a aula.
Então, pessoal, quando se fala em hepatite viral, nós temos várias formas dela acontecer, né? Então nós temos vários vírus, né, que podem causar problemas hepáticos, né? Então, alguns deles eu trago nesse quadrinho que resume muita coisa. Então dá para falar uma aula inteira só sobre esse quadrinho que eu trouxe para vocês. Então nós temos o HAV, né, que é o vírus da hepatite A. Então ele é classificado como hepatovírus. O modo de infecção é fecal oral. O período de incubação é de 2 a 4 semanas e não tem estado de portador. Nós temos também o HBV, que é o hepadnavírus. O modo de infecção é sangue, sexual, materno-fetal, percutânea, ou seja, muito mais difícil de ser contagiado, por exemplo, pelo contato com a água. Já o HAV, que é o vírus da hepatite A, sim, porque ele tem uma transmissão entérica. Então aqui nós podemos considerar esse vírus da hepatite B como um vírus de transmissão parenteral, principalmente, ou enfim, claro, contato com sangue e sexual também. Período de incubação de 6 a 24 semanas, o estado de portador associado ao hepatocarcinoma. Então o paciente pode ser portador, sim, da hepatite B. Hepatite C, né, HCV, é um flavivírus, ele pode ser transmitido então por sangue, percutânea, por um contato percutâneo, sexual, né, o menos comum, mas pode acontecer, e ainda algumas causas desconhecidas que não se sabe a origem. O período de incubação desse vírus da hepatite é de 2 a 26 semanas, e o portador também pode ter um portador do vírus associado então à presença de um hepatocarcinoma. Temos também o HDV. Uma característica importante, então, do HDV é que há necessidade de uma infecção pelo HBV para que ela aconteça. E o último vírus, o HEV, que é o calicivírus, ele também tem um modo de infecção fecal oral, um período de incubação de 6 a 8 semanas e não há estado de portador, não há portador desse vírus, só infectado, enfim, que vai desenvolver os sintomas. Então, pessoal, aqui um resumo geral, né, dos principais vírus da hepatite, e nós percebemos que tem 2 deles que são de transmissão entérica, que, claro, em um estado de enchente, numa fase de enchente ou, enfim, de pouco saneamento básico, enfim, ele pode ser transmitido principalmente, então HAV e o HEV, o vírus hepatite A e o vírus hepatite E. Agora os outros, eles são uma transmissão que não tem impacto, essa mudança ambiental. Mas se você quiser que eu traga mais aulas falando da hepatite B, da hepatite C, da hepatite D, falando mais da fisiopatologia, inclusive da hepatite E, que é uma infecção menos agressiva como a da hepatite A, e por isso que eu não vou falar nessa aula, você pode comentar aqui embaixo do vídeo, faz o seu comentário. Inclusive é importante para o canal você comentar, porque é a forma mais importante para o YouTube para distribuir o canal, para entregar o canal para novos alunos, enfim, e eu preciso muito disso de você, então comenta aqui embaixo, pede novas aulas sobre hepatite que eu trago com certeza. Então o foco da aula vai ser então sobre a hepatite A, que é o primeiro vírus do nosso quadrinho, que tem uma transmissão entérica. Então a hepatite A ela é causada, né, por um vírus, né, por um picornavírus do gênero hepatovírus, e ele tem uma característica que ele, dentro dele, né, que deu uma imagem de microscopia, ele parece uma bolinha, né, é um envelope na verdade, o RNA não é envelopado, mas o capsídeo reveste, que é o revestimento do vírus, né? Tem alguns vírus que tem um capsídeo e que tem um envelope que guarda o seu material genético. Então aqui nós não temos o envelope sobre esse material genético, mas nós temos o capsídeo que reveste então essa mensagem que o vírus passa para a célula para a sua replicação. Todo vírus tem essa característica. Muitos não consideram o vírus um organismo vivo porque ele não tem um maquinário de produção para a sua autorreplicação, para a sua divisão celular, para a sua perpetuação. Ele precisa do maquinário genético do hospedeiro, né, que ele vai infectar. Então ele na verdade é uma cartinha que dentro vai a mensagem para a produção de mais vírus. Às vezes essa cartinha está dentro do envelope viral. Tem um envelope
e daí nós temos ali o capsídeo, que é a camada mais externa do vírus. E nesse caso aqui, no vírus da hepatite A, nós temos diretamente o capsídeo envolvendo então esse material genético. E aí nós temos vários tipos de material genético, né? Inclusive tem uma aula sobre antivirais aqui no canal, que eu explico mais ainda sobre essas diferenças. Então, por exemplo, no hepatite A nós temos um vírus de RNA fita simples. Então é um RNA que já é a mensagem já para que haja replicação. Então, o que acontece quando o vírus penetra no nosso organismo, né? Ele vai sofrer o processo de adsorção, então ele vai ser absorvido pela célula do hospedeiro, especialmente as células do tecido hepático, ocorre a perda desse capsídeo, a penetração então do material genético, que nós chamamos de desnudamento viral, acontece com praticamente todos os vírus, né, que infectam as células humanas, e aí aquele RNA mensageiro, né, aquele RNA que é o material genético do vírus, que na verdade é a leitura de RNA que vai dar origem às proteínas que vão produzir um novo vírus de hepatite A. Então ocorre a replicação desse material, ocorre a produção de proteínas do vírus, então ele vai utilizar a maquinária genética da célula hepática e outras células que ele venha a infectar, e ocorre então a produção de proteínas que, ao ser montadas, vão produzir um novo vírus hepatite A. E aí, pessoal, esse vírus ele vai sofrer, vai gerar então a saída dele através de um brotamento e um novo envelopamento no capsídeo. E aí milhares e milhares e milhares e milhares de vírus saem da célula hospedeira e infectam novas células. Então, aqui é um passo a passo bem simples, bem simplório, para você entender como funciona a infecção. O período da incubação, então, da hepatite A, que é um ponto muito importante, após você sofrer a infecção, ser infectado pela hepatite A, ocorrem de 3 a 5 semanas. É mais leve que a hepatite B, e as infecções sintomáticas são muito mais comuns do que na hepatite B. Especialmente em crianças e adultos, a doença se torna severa e a convalescência pode ser prolongada, onde não há casos crônicos, mas ela pode se estender por mais tempo. A complicação mais importante é a hepatite fulminante, né, causada pela infecção do vírus, que é rara, menos de 0,1% dos casos. E aí o diagnóstico, pessoal, ele vai partir da sorologia, né? Então é feita a avaliação dos anticorpos que vão responder a esse vírus, que vai ser o anticorpo IgM inicialmente e IgG depois, e nós temos então o antígeno também, que vai verificar a presença de proteínas virais durante a fase de infecção, que vai ter que ser então no começo dessa infecção. Show? A icterícia ela vai cursar os sintomas de icterícia que podem ocorrer pela infecção da hepatite A, ela vai aparecer no paciente, ela vai começar a dar indícios no paciente antes mesmo de aumentar então os anticorpos. Então é próximo do pico de infecção viral. E daí você pode estar pensando, bom, o vírus, assim como lá na aula de leptospirose, eu inclusive comentei sobre isso, né? A leptospirose se torna um problema quando existem focos de leptospirose em conjunto com o estado ambiental que propicia sua distribuição. Hepatite A também. Você não tem surtos de hepatite A, apesar de mudanças ambientais, se você não tem histórico da presença de hepatite A na população. E nós vemos nesse mapa que é preocupante, porque nós vemos a América do Sul como uma alta prevalência de infecções por hepatite A. Todo o sul, na verdade, né, do planeta, abaixo da linha do Equador, mas também acima da linha do Equador, o hemisfério sul do planeta como um todo, ele é um hemisfério com altos níveis de hepatite A, principalmente. Então ela é endêmica na maioria dos países do mundo. Vemos aqui a África, a Ásia, muitos casos de hepatite A, né? Temos então um declínio de hepatite A nos países desenvolvidos e uma alta incidência dela em países onde a população é economicamente mais pobre, porque ela está, claro, associada à baixa condição de sanitarismo, mesmo caso da leptospirose. Então, a endemicidade, a incidência, a idade para acontecer a infecção e o perfil de transmissão como acontece na hepatite A. Nós temos uma alta endemicidade, né, uma alta probabilidade de contágio quando se tem então o início da infância e ela é mais comum passagem de pessoa para pessoa. Surtos são incomuns,
mas pode ocorrer a passagem de uma criança para outra criança. Isso, pessoal, em condições normais. Quando nós falamos de enchente, por exemplo, onde tem um contato com o vetor, que pode ser a água, né? Alimentos que vão estar nessa água, aí muda completamente a chance de transmissão é através desse vetor. A endemicidade se torna moderada, então, apesar de uma incidência alta, no final da infância em jovens adultos, onde nós temos alguns surtos com alimentos contaminados e aí sim com a água também. Uma endemicidade mais baixa, com uma incidência mais baixa em jovens adultos, pessoa para pessoa e através de surtos com alimento com água. Então a chance de você contrair é menor. Em adultos, então, é muito baixa a endemicidade, a incidência é muito baixa e, claro, é muito mais comum em viajantes e em surtos e alguns pequenos surtos, apesar de ser uma característica incomum nessa faixa etária, em adultos. Então qual que é o maior risco? Né? Jovens adultos e final da infância é o maior risco por causa da mobilização e da chance de ser contraído pela água e pelos alimentos. Então aí levanta uma questão. Não é apenas o estado da enchente, né? O contato com a água que pode ser um vetor de transmissão. Também a própria comida, né? Utilizada, enfim, nos abrigos, utilizada no dia a dia da aglomeração de pessoas, que pode ser uma forma de contágio. Sem falar na comida que pode estar contaminada e que está na água e que daí, por causa disso, pode contaminar também. O período de incubação da hepatite A, então, em média, é de 30 dias, então os surtos podem vir daqui 30 dias, contando de hoje, por exemplo, hoje, dia 26 de maio de 2024, né, no dia que você está vendo esse vídeo, talvez, ou mais adiante, enfim, com certeza mais adiante, porque o vídeo vai ser lançado depois, mas enfim, dia 26 de maio nós estamos no início do pós-enchente, então dali 30 dias podem começar a aparecer os sintomas. A icterícia por faixa etária ela muda, então com menos de 6 anos a probabilidade é de menos de 10%, que é um quadro que pode ser grave, né, que pode ser um indicativo de hepatite fulminante. Tá show? Então aí que está a sacada. A icterícia, os sintomas da icterícia podem ser um alerta de uma hepatite grave pela presença da hepatite A, do vírus da hepatite A. Então, menos de 6 anos é a prevalência de menos de 10%. De 6 a 14 anos, 40% a 50%. E nós estamos aí no final da infância, adultos jovens, né, 70% a 80% de chance. Então, vejam como é importante ficar atento a essa faixa etária. Complicações, né? A icterícia fulminante, colestática ou recorrente, né? Então vários quadros de hepatite se sobrepondo. Sequelas crônicas dificilmente são originadas de hepatite A. Em geral, então, a hepatite A ela se espalha quando a pessoa ingere algo contaminado, com fezes de uma pessoa infectada, por exemplo. Caso de enchente, isso vai ser muito mais comum. A hepatite A causa sintomas típicos de hepatite viral, incluindo perda de apetite, sensação geral de mal-estar e icterícia. Em crianças mais velhas e adultos, principalmente, mas pode causar também sintomas em crianças pequenas. Os médicos fazem o diagnóstico de hepatite A com base no exame de sangue, como eu já citei, né, questão de sorologia. É recomendada a vacinação contra hepatite A para todas as crianças e para adultos com probabilidade de serem expostos à infecção e de desenvolverem complicações graves de infecção. Não existe tratamento específico para hepatite A, mas a maioria das pessoas se recuperam completamente com o tempo. Então, pessoal, aí que está o caso. Apesar do tratamento ser algo muito importante, a vacinação é muito importante. Como está a caderneta de vacinação com quem é exposto em estado como esse, né? De enchente, onde o contágio vai ser muito maior. E no pós também, uma ação de vacinação é muito importante para evitar que na limpeza, na organização, né, das cidades depois disso venha a ocorrer a contaminação. É claro que é trabalhar contra o tempo, né? Porque a própria vacina ela tem um tempo para estabelecer a imunidade. Então, às vezes, é você enxugar gelo, né? Fazer a vacinação. Mas é muito importante para a prevenção, com certeza, porque é a única forma de evitar que a infecção aconteça. A maioria das crianças maiores e adultos com hepatite A apresentam os seguintes sintomas que eu vou detalhar e vou colocar aqui na imagem para vocês.
perda de apetite, mal-estar geral, vômito, dor na parte superior direita do abdômen, onde fica localizado então o fígado, urina escura e icterícia, né? Amarelamento da pele, da parte branca dos olhos, e que isso vai representar quase que 70% dos quadros de icterícia. Cerca de 70% das crianças com menos de 6 anos não apresentam nenhum sintoma, e aquelas com sintomas raramente têm icterícia. Além da icterícia, pode ocorrer colestase, né, que é a interrupção do fluxo da bile. Isso gera, então, fezes esbranquiçadas e coceira generalizada. Sintomas geralmente desaparecem após 2 meses, mas podem continuar ou recorrer após 6 meses, né, que é, no caso, icterícia recorrente, que pode acontecer pelo efeito do vírus hepatite A. A hepatite A não causa fibrose grave no fígado, né, que é a cirrose. Raramente a hepatite A se torna grave, fulminante. Tais casos são mais raros que nos casos da hepatite B. A recuperação da hepatite A aguda é geralmente completa depois de alguns dias. Então, pessoal, o recado importante dessa aula é os sintomas básicos de quem contrai hepatite A, que ela é uma doença que pode aparecer daqui no máximo 30 dias, né, em torno de 30 dias após a infecção, se a pessoa for contaminada. Tem vacina, tem controle dos sintomas, mas não tem tratamento após a infecção. Então é importantíssimo que os profissionais da saúde saibam da doença, conheçam essas características básicas. Tem mais sobre perfil epidemiológico, sobre a fisiopatologia propriamente dito da hepatite A? Claro que tem, mas esses são os dados mais importantes para que todos tenham conhecimento básico da doença. Show? Espero que você tenha gostado dessa aula, e se você quer aprender mais sobre farmacologia, fisiologia terapêutica, clique aqui embaixo no link aonde você vai encontrar a plataforma Farmacologia Aplicada. E se você não é ainda inscrito no canal, o que você está fazendo, meu querido, minha querida? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Dessa forma você recebe toda semana uma aula nova desse professor aqui pelo YouTube. Show, pessoal? Então, até a próxima aula aqui do nosso canal. Tchau, tchau!